Ontem eu te expliquei que Ether morreu no curto prazo, mas ele passa bem no longo prazo. E hoje eu vou te explicar exatamente o que aconteceu no ciclo passado e que esse mesmo fato do ciclo passado, ele está prestes a se repetir. E é exatamente por conta disso que tomar decisões de estar exposto em Bitcoin e não em Ether nesse momento é uma decisão extremamente relevante e estratégica. Mas eu vou te mostrar tudo isso através de dados. Guitelis na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa seu like para mostrar que esse conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, antes da gente começar, eu só queria falar para vocês que a BitGet abriu exatamente uma promoção para novos usuários exclusivos para o meu canal. Olha só, se você não tem conta na BitGet, está de brincadeira na tomateira. Eu utilizo essa corretora, inclusive eu já fui analista on-chain dentro da corretora, e para mim é a interface com uma usabilidade mais fácil que nós temos. Além de que a BitGet é a corretora que mais tem a quantidade de criptos disponíveis. Geralmente a gente vai em outras corretoras e falta uma ou outra e a gente tem que ficar comprando uma aqui e outra ali. A BitGet liberou essa campanha aqui de 10% de cashback para novos usuários. Se você já me segue, se você tem conta dentro da BitGet, essa campanha não funciona para você. Ela funciona apenas para novos usuários. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você clicar nesse link, você vai cair nessa página aqui. Eu recomendo que você leia os termos exatamente dessa campanha, aonde você vai receber um cashback ali de 10% dos depósitos que você fizer dentro da BitGet. Ou seja, se você depositar ali $100, você vai receber $10 de cashback. Ou seja, você vai receber 10% daquilo que você depositar. Basta que você faça esse depósito e você faça uma operação de trade. Lembrando, essa campanha ela é exclusiva para as pessoas que me seguem aqui dentro do canal. Então você precisa clicar no link na descrição, leia os termos ali e aproveite. Porque, afinal de contas, não é sempre que a gente está recebendo um cashback só pelo fato de fazer um depósito ali dentro da corretora. E eu recomendo que depois que você fizer esse depósito, use um pouco a corretora, entenda como que ela funciona, e você vai perceber que ela é a melhor corretora para você poder fazer os seus trades. Eu utilizo exatamente essa corretora. Inclusive, os alunos da carteira Rumo ao Milhão me veem todas as segundas-feiras fazendo as minhas operações dentro da corretora BitGet, beleza? Então, aproveite essa oportunidade aí e bora falar de Ether. Olha só, quando a gente olha exatamente para esse padrão aqui, ó, que nós tivemos ali em 2019, eu quero que você repare aqui, esse daqui é o gráfico Ether barra Bitcoin. Eu quero que você repare que nós tínhamos um fundo extremamente importante aqui, um fundo cíclico, tá? No par Ether barra Bitcoin. Nós tivemos o nosso bull market ali de 2017, a gente teve nossa altcoin season. Depois Ether ele perdeu bastante valor perante ao Bitcoin e ele encontrou um fundo aqui, um fundo extremamente importante. Depois ele fez seu rally ali, depois durante o bear market ele voltou nesse fundo aqui. Eu quero que você repare também exatamente nesse gráfico que está aqui abaixo, que ele é exatamente o preço do Ether comparado exatamente com o par Ether barra Bitcoin. Olha o que aconteceu exatamente aqui, ó. A gente teve o Ether batendo seu fundo ali lá por volta dos $90, depois ele fez um rally até os $290 ali, e repare o que aconteceu logo em seguida. A gente teve o mercado violando esse suporte no par Ether barra Bitcoin. Quando a gente olha essa violação, foi exatamente em um momento que o Ether começou a entregar novos drawdowns, começou a entregar novas quedas. Exatamente nesse período aqui, as altcoins elas começaram a se tornar um ativo muito mais arriscado do que ficar investido em Bitcoin. Exatamente por conta desse rompimento desse suporte que nós fizemos. Se a gente continuar ali vendo o ciclo acontecer, né, o ciclo de 2018, 2019 ali acontecendo, nós vamos observar que depois dessa perda de suporte, a dominância do Ether perante ao Bitcoin, ela começou
a lateralizar ali, ela perdeu seu fundo, ela foi um pouco mais abaixo, só que repare o que está acontecendo com o preço do Ether ao longo de todo esse período. Nós tivemos uma grande desvalorização do preço do Ether. A gente está falando que saímos lá do patamar de $180 e já estávamos ali no patamar de $280 e já estávamos ali no patamar de $180. E veja que as quedas, elas não pararam, as quedas, elas simplesmente continuaram. E a gente teve Ether chegando ali em $120, próximo do fundo anterior que nós tivemos. E eu quero que você entenda, eu estou te contando tudo isso daqui, porque talvez você não vivenciou o ciclo do mercado de 2019, 2018, eu estou te mostrando através de gráficos um fato que aconteceu no passado, que foi a perda de um suporte do par Ether / Bitcoin, e eu quero te mostrar como que nós estamos nesse presente momento. Bom, se a gente olhar para o par Ether / Bitcoin, tivemos exatamente o mesmo padrão do ciclo passado. Nós tínhamos um suporte extremamente importante, essa linha branca aqui, e nós perdemos esse suporte. Olha só como que a movimentação ela foi super parecida com 2019. A gente teve um suporte sendo marcado aqui, um suporte cíclico, depois a gente veio aqui 1, 2, 3, 4 vezes dentro dessa região, e olha o que aconteceu. A gente marcou esse suporte cíclico e a gente vê aqui 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes aqui dentro dessa região, e nós perdemos esse suporte. E se você analisar o price action do Ether, olha só o que a gente tem em comum com o ciclo passado. Quando a gente fez esse rompimento aqui, que a gente perdeu esse suporte, Ether estava mais uma vez em topo, igual ele esteve lá em 2019. Ou seja, a gente tem o mesmo padrão acontecendo de 2019 nesse momento. Qual que é esse padrão? É exatamente os investidores estarem diminuindo a sua exposição ao risco dentro das criptos. Quando a gente investe em Ether, nós estamos buscando uma simetria maior do que a do Bitcoin, nós estamos tomando mais risco do que o Bitcoin e, consequentemente, a gente também investe nas altcoins, além do Ether, e a gente vai tomando mais risco. Quando a gente vê que o mercado ele está com as altcoins desvalorizando perante ao Bitcoin, isso significa que estamos tomando menos risco. Os investidores não estão com tanto apetite assim para Ether, não estão com tanto apetite assim para as altcoins. E esse momento é um momento que a gente deve sim ter a bunda na parede, porque com altcoin a gente não se brinca. Altcoin é um ativo que tem um potencial de desvalorização muito forte. Eu não sei se você sabe, mas depois de 90% ali de drawdown, por exemplo, você vai precisar de 1000% de alta para você apenas recuperar esse dinheiro. E uma altcoin, ela te entrega 90% de drawdown instantaneamente. É questão de algumas semanas para você ver isso acontecendo. Então, diante a isso, quando eu olho para esse padrão e eu vejo que Ether está exatamente da mesma maneira que no ciclo anterior, onde a gente está tendo comportamentos de perda de suporte, e isso já é algo que eu venho falando há bastante tempo aqui no canal, que as coisas para o Ether está ficando muito feia. Só que tem aquelas pessoas que elas são amantes dos ativos, né? As pessoas que simplesmente se apaixonam e querem casar e simplesmente, cara, vão ficar rodando aquela parada pro resto da vida. Fera, o risco está na mesa, o risco está diante da sua frente. Nesse momento, é muito mais vantajoso você ter Bitcoin na sua carteira, porque você está diminuindo o seu risco, do que você ter Ether na sua carteira. Agora, se você quer se apaixonar pelo ativo, se você quer ser um amante ali do ativo, e simplesmente segurar essa parada custe o que custar, a única coisa que eu tenho a dizer para você é que você está sendo um amador, e não um investidor profissional, e não um investidor maduro. O investidor maduro, ele entra para poder multiplicar dinheiro. Ele entra para poder ter uma carteira que performa. E se o ativo não está performando, ele simplesmente vai trocar o ativo. Por mais que seja a melhor tese do mundo, por mais que você encontre as melhores mudanças tecnológicas do mundo, fera, se a tese não está indo na direção certa, você precisa saber pivotear essa ideia. E eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu tô comentando isso com você, porque no vídeo de ontem surgiram muitos amantes do Ether, que são aquelas pessoas que, cara, não, agora o negócio vai pra lua, e que horas que você vai comprar se em $3.000 não é hora de comprar, você vai comprar em $4.000? Não.
Eu vou comprar na hora que os dados mudarem. Eu vou comprar na hora que os indicadores começarem a apontar que Ether tem fôlego para começar a subir. Nesse momento, se ele não tem fôlego, é melhor que eu invista em Bitcoin. É melhor que eu troque as minhas posições de Ether por Bitcoin. Algo que eu já fiz algumas semanas e você sabe muito bem, porque nesse canal é um documentário das minhas análises. E eu sempre comento com você exatamente o que eu estou fazendo dentro de algumas das minhas carteiras. E quando a gente olha para essas perdas de suporte aqui, cara, desculpa, na boa, só vai segurar Ether nesse momento as pessoas que são amantes desse ativo. Existe um fator crucial para a gente ter a nossa altcoin season, que é a gente entrar dentro de uma expansão monetária. Expansão monetária é quando esse gráfico vermelho aqui ele está subindo. Significa que o Fed está imprimindo dinheiro e colocando esse dinheiro em circulação. Se a gente tem mais dinheiro, a gente quer tomar mais risco. Os investidores aceitam pegar ativos com mais assimetria, por exemplo. E a gente observa claramente que quando nós estamos em contração monetária, que é quando essa linha está diminuindo, a gente não tem Ether performando muito bem. Quando a gente entra em expansão monetária, a gente começa a ter Ether performando muito bem. O que eu quero dizer para você é que nesse momento estamos em contração monetária, por isso que a altcoin season ainda não aconteceu. E nesse momento, todo mundo tem a esperança, inclusive eu quero que essa altcoin season aconteça. Eu me preparo para a altcoin season, eu tenho meus protocolos para a altcoin season, eu quero que ela aconteça. Só que nesse momento nós estamos vivenciando uma contração monetária. Se nós estamos vivenciando uma contração monetária, nós não vamos ter a altcoin season agora. Então tudo que a gente olha e fala, cara, a altcoin season vai começar em breve. Já tem 2 anos que nós estamos falando que a altcoin season vai começar em breve. E eu sou uma das pessoas que estava esperando a altcoin season. E eu percebi que eu vacilei durante muito tempo, porque estava claro que a altcoin season ela não iria acontecer tão em breve, que é exatamente o cenário que nós estamos agora. Então, diante a isso, eu faço um pivoteamento nas minhas decisões, onde eu entendo que a altcoin season não vai acontecer. E antes a gente pivotar a nossa ideia, enquanto ainda há tempo, do que a gente simplesmente ficar esperando e rezando para que a altcoin season ela aconteça. Nesse momento, é muito melhor que a gente fique investido em Bitcoin. Obviamente, a gente vai investir em algumas altcoins também, mas a fração da carteira ela é bem menor do que a gente vai investir em Bitcoin nesse momento. Você tem que saber jogar o jogo do mercado. Você tem que saber navegar com seu capital rotativo. Não acha que você vai ficar comprando uma tique. E, cara, se essa tese não estiver indo bem, você precisa pivotear uma tique. Você vai investir no quê? Talvez Pendle? Opa, tem um outro protocolo aí, talvez RNDR, a Riv? Opa, outro protocolo que está subindo. Para quê? Você vai ficar dando murro em ponta de faca, saca? Bom, então como nós ainda estamos dentro de uma contração monetária, eu vejo que o cenário para o Ether é um pouco mais negativo. Expliquei isso para vocês no vídeo de ontem. Além disso, se a gente olhar o MVRV intradiário de 90 dias, ele entrou para a região negativa aqui. MVRV intradiário ali acima de 30 dias, né? A gente está falando de 90 dias, ele é mais de investidores de médio prazo ali. E quando nós estamos dentro da zona negativa, não é uma zona da gente ficar exposto. Nós queremos ficar exposto durante uma zona positiva em relação aos investidores de longo prazo. Quando a gente analisa os investidores de curto prazo, a gente toma as decisões diferentes. Então, nesse momento, nós estamos em uma zona negativa. Isso significa que Ether ele tem um sentimento mais negativo dos investidores. E a gente consegue ver isso pelo NUPL. A gente saiu de uma zona de crença e estamos voltando ali para uma zona de ansiedade. E depois da zona de ansiedade, a gente vai ter novamente uma zona de medo. Dentro da zona de medo vai ser uma ótima região para a gente poder comprar o ativo, por exemplo, caso a gente tenha sinais de expansão monetária. Outro fato é que se a gente analisar o Soper do Ether, a gente vai ver que já estamos costurando a zona neutra. Isso daqui é um péssimo sinal, isso daqui é um sinal de reversão de tendência, quando a gente fica costurando essas zonas. Como que a gente sabe quando estamos dentro de um bull market, uma movimentação saudável? É exatamente quando o Soper está acima dessa linha preta aqui. A gente pode observar que desde os $1.600 até Ether chegar ali, ó, nos $3.900, nós estávamos positivos
no stopper, ou seja, tínhamos sinais para ficar segurando aquela posição. A partir do momento que a gente viola essa linha preta aqui e a gente começa a costurar ao redor dessa linha preta, isso aqui é um péssimo sinal pro ativo. Diante desse cenário, eu prefiro ter mais Bitcoin na minha carteira do que mesmo Ether, beleza? Bom, quando a gente olha para o cenário do Bitcoin dentro do Price Action, nós estamos tendo uma boa recuperação dentro de um gráfico intradiário. Olha que lindo esse candle que está acontecendo nesse momento. Só que a gente precisa aguardar o fechamento desse candle para confirmar toda essa movimentação. Mas esse candle ele está rompendo a média de 200 períodos. A gente precisa fazer esse rompimento da média de 200 períodos e a gente precisa romper os 65 mil dólares para que a tendência do curto prazo ela comece a ficar mais positiva para o Bitcoin, que ela comece a ficar mais favorável para o Bitcoin. Enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não romper os 65, a gente ainda continua com expectativas de novas quedas. Então a gente deve aguardar fechamento desse candle com rompimento da média de 200 períodos. Observe que durante toda essa queda que nós tivemos do Bitcoin, essa é a primeira vez que nós estamos tentando romper a média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas com força. Isso daqui pode trazer mais ânimo para o mercado, caso a gente consiga se manter aqui em cima. Veja que a história dos candles ela está mudando um pouco, aonde a gente estava descendo de elevador, subindo de escada. Os candles de queda eram bem maiores do que os candles de alta. Agora os candles de alta estão sendo candles mais violentos, ou seja, a gente tem um mercado com mais apetite para o Bitcoin no curto prazo, beleza? Diferente se a gente olhar, por exemplo, para Ether, nós vamos observar que Ether está em uma bela de uma tendência de baixa ainda. Enquanto o Bitcoin está ali no patamar dos 64 mil dólares, tentando buscar um rompimento dentro de um gráfico diário que é acima dos 65 mil dólares, quando a gente olha para Ether, cara, tá simplesmente um marasmo. Ele está muito longe, muito fraco dos seus topos anteriores, muito longe da média de 200 períodos para que ele entre dentro de uma tendência de alta no curto prazo. Diante a isso, a melhor coisa que você pode fazer é se expor mais em Bitcoin e menos em Ether. E foi exatamente isso que eu fiz dentro da carteira Rumo ao Milhão. Eu troquei todos os meus Ethers dentro da carteira Rumo ao Milhão exatamente por Bitcoin. E os meus alunos também, porque nesse momento mais vale a gente ficar exposto no Bitcoin, porque ele está muito mais forte do que a gente ficar exposto no Ether. E também nas altcoins. Uma ou outra está performando super bem, mas no geral, as altcoins elas não estão performando muito bem. Se você quiser ter acesso a uma carteira minha, onde eu navego no topo do mercado e no fundo do mercado também, eu faço todas essas movimentações, a rotação do capital, e você só precisa seguir as decisões dessa carteira, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Uma carteira onde você vai ter todo acesso em todas as estratégias e decisões que eu estou tomando em cima dessa carteira. Toda segunda-feira eu faço uma análise exclusiva para essa carteira, eu mostro os ativos, eu mostro as minhas compras, eu mostro as minhas ações, eu te entrego tudo isso de maneira mastigada. Você só precisa copiar e colar. Dessa forma, você vai ter os mesmos resultados que eu nos próximos meses, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço, estamos de volta aqui no canal amanhã. Valeu!